Meus amigos, se teve uma cena polêmica nesse 9º episódio de House of the Dragon, com certeza foi a sequência final, onde a Rhaenys, ela invadiu a coroação do Aegon com a Meleys e simplesmente não ordenou o Dracarys para Alicent e sua família. A galera ficou sem entender. E esse com certeza foi o tema que vocês mais comentaram lá na minha análise do 9º episódio, né? Porque, pô, Geek, como assim? Que ela teve a oportunidade de acabar com essa história, quer dizer, a história que nem sequer começou, que é a Dança dos Dragões, mas ela simplesmente não fez o Dracarys. Por que os roteiristas optaram por essa decisão criativa? Aí é que tá. Como diria o William Bonner, gente, vamos respirar, porque no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião do que eu acho que deve ter acontecido e por que eles optaram por essa decisão e tentar também explicar o porquê que isso aconteceu, porque vão por mim, tem vários motivos, não é só isso que vocês imaginam não. Simbora. Hello my friends, Geek na voz, e após ser libertada pelo Sir Eric, né, a Rhaenys assistiu a coroação do Aegon no Fosso dos Dragões, fugiu para recuperar seu dragão Meleys e simplesmente entrou na cerimônia colidindo com as tábuas para interromper o evento e sabotar os verdes. Tábuas essas que tem a ver com a profecia da Helena, e eu já falei isso no meu vídeo de detalhes, tá? Só clicar em cima nos cards depois para assistir. E quando a Rhaenys e a Meleys se voltaram para os verdes, a Alicent pulou na frente do Aegon, né, com medo de que a Rhaenys os queimassem vivos, e a Meleys então abriu a boca e simplesmente rugiu. Ou seja, em momento algum a Rhaenys tinha a intenção de proferir o Dracarys, né? Ao invés disso, a Rhaenys assustou satisfatoriamente os verdes, mandou o recado de que a dança vai começar e voou para Dragonstones com a Meleys, cara. Lembrando, é claro, que essa parte da história, né, que nós vimos na sequência final do 9º episódio foi uma decisão criativa e exclusiva do roteiro de House of the Dragon, até porque isso não aconteceu no livro. A coroação do Aegon foi normal, foi tranquila, não teve nenhum empecilho, e já na série nós vimos que eles quase viraram churrasquinho. Vamos lá, tá? Nessa cena, ao meu ver, ela foi um pouco exagerada. Tem algumas coisas que não precisava ter acontecido, né? Porque beleza, a Rhaenys de fato ela ficou presa lá no Fosso dos Dragões, não tinha como ela fugir a não ser daquela forma. Só que, velho, ela entrando na cerimônia, rompendo tudo e ainda por cima matando inúmeros inocentes que estavam ali de Kingsland para poder ver a coroação do Aegon, é um negócio que não precisava, tá? Se o propósito da Rhaenys era apenas mandar um recado, afinal aquele não era o seu palácio para derramar o primeiro sangue, mas ela fez exatamente o contrário. Eu já comentei aqui com vocês diversas vezes, né, que cada um dos times, tanto os negros quanto os verdes, possuem abordagens diferentes em relação ao jogo de xadrez pelo trono. A Alicent e principalmente a sua corja, né, como o Otto, o Larys e o Criston Cole, preferem resolver os seus problemas com violência. A Alicent, ela repudia a violência, mas aqueles que a cercam preferem esse tipo de abordagem. Já o time dos negros, né, com o Rhaenyra e o Daemon, eles tentam ao máximo evitar esse tipo de conflito. Eles querem resolver pacificamente. Essa é a diferença. Só que aí que está o problema, meus amigos, porque ao entrar daquela forma na cerimônia com a Meleys, a Rhaenys, ela simplesmente vai contra a todos os princípios que o time dos negros acreditam, que é justamente ir contra a violência. Afinal, a Rhaenys, né, tá mais do que óbvio que ela é contra a coroação do Aegon e vai partir pro time da Rhaenyra. Então, ao meu ver, não precisava dessa entrada desnecessária matando inúmeros inocentes que não tinham nada a ver com a história, né? Sendo que o principal motivo da Rhaenys não ter ordenado Dracarys naquela cena foi justamente para evitar uma possível tirania no governo da Rhaenyra. Afinal, se a Rhaenys realmente tivesse matado todos os verdes na coroação do Aegon, não sobraria nenhum Targaryen, né, para a Dança dos Dragões. Afinal, tem que ter a dança, porém, principalmente o reinado da Rhaenyra seria definido pela tirania, já que o plano de Rhaenyra e Daemon, né, como vimos no 7º episódio, foi organizado para evitar sua decisão como uma tirana cruel, cara. O time da Rhaenyra não opta pela violência, então queimar o time dos verdes antes de tentar resolver as coisas diplomaticamente apagaria esse plano inicial dos negros, né? Então Rhaenys, recusando que Meleys queime os verdes, provará aos senhores, né, e às outras casas que Rhaenyra e os negros são misericordiosos e pragmáticos, enquanto os verdes já cometeram a mais alta traição, usurpando o trono. Olha só que paralelo interessante. Afinal, boa parte dos que estavam ali presentes para a coroação do Aegon, e isso eu me refiro à população de Kingsland, eles viram há anos atrás o rei Viserys declarando que a sua filha e princesa Rhaenyra era herdeira oficial ao trono de ferro, e não o Aegon. E aí no final, né, quando eles coroaram o Aegon, a galera de Kingsland ficou mais perdida que segue em tiroteio, ficou sem entender nada, e aí só depois, segundos após, é que eles acataram a ideia do Aegon. A Dança dos Dragões vai acontecer e a Rhaenys será uma lutadora extremamente importante, né? Só que para ajudar a sua causa, os negros não podem ser os que cruelmente tiram o primeiro sangue. Afinal, quem fez isso foram os verdes, tá? Ao matar o Lord Billsbury, né, no conselho, lá no início do episódio, Alicent e sua corja derramaram o primeiro sangue na Dança dos Dragões.
eles que são os tiranos, tá? Com exceção, é claro, da Alicent, que não desejava nada disso, mas a Corja que tá com ela, misericórdia. Sendo que se a Rhaenys, nessa cena, ela realmente tivesse queimado toda a família da Alicent e o time dos verdes, isso, ao meu ver, iria causar uma guerra ainda maior, iria ser algo muito mais intenso, né? Porque todas as outras famílias, e principalmente o Daemon e a Rhaenyra, iriam olhar atravessado para Rhaenys e Driftmark. Afinal, até convencer a princesa Rhaenyra, que não sabe de nada ainda, de que a Alicent e os verdes usurparam o trono, seria uma longa jornada. E provavelmente a Rhaenyra iria olhar atravessado para Rhaenys, e isso só iria ser o pavio da pólvora para uma guerra ainda maior. Sendo que a Rhaenys também, como podemos observar nesse final, ela mantém ainda um certo respeito em relação à pessoa da Alicent. Afinal, ela acredita, ela sabe que a Alicent não quer nada disso, não quer essa violência. Tanto é que a conversa que elas tiveram, né, no meio do 9º episódio comprova isso. Além do mais, esse 9º e penúltimo episódio de House of the Dragon, né, como eu salientei lá na minha análise com spoiler, tá, do 9º episódio, confiram depois, tá em cima nos cards, mas cara, esse 9º episódio, ele nada mais foi do que um ep preparatório, porque a gente sabe que a verdadeira dança dos dragões vai começar no 10º e na season finale de House of the Dragon, e aí vai se prolongar pra segunda, quem sabe terceira temporada. O próprio Martin, né, ele falou que gostaria de ver uma terceira temporada de House of the Dragon. Esse com certeza vai ser o maior episódio da série e o mais explosivo até então, né? Então, além da Rhaenys ter dado o recado a Alicent e companhia que o time dos negros vai partir pra guerra, mas ela também deixou um gancho enorme pra nós espectadores. Afinal, agora nós já sabemos que a tão aguardada dança vai acontecer, velho. E é aquilo que a galera vem comentando. De fato, né? Se a Rhaenys tivesse ordenado Dracarys naquela cena, a série ia acabar. Puxa a tela preta, acabou a série House of the Dragon. A minha opinião em relação a tudo isso, nessa polêmica, essa cena, essa decisão criativa também do roteiro, né, em relação ao 9º episódio, cara, eu gostei dessa cena, querendo ou não, foi um chamado, né, pro 10º episódio de House of the Dragon, a gente sabe disso, só que, ao meu ver, foi uma cena um pouco exagerada, porque, gente, a Rhaenys ter entrado daquela forma, matando inúmeros inocentes de forma gratuita, pra mim não faz o menor sentido. Se ela queria evitar o derramamento de sangue e passar o recado de que o time dos negros não vão aceitar essa coroação, ela fez totalmente o oposto. A Rhaenyra, né, não vai gostar de saber disso, porém ela mal vai ter tempo para poder raciocinar tudo, né? Afinal, serão duas bombas ao mesmo tempo. A primeira notícia que a princesa vai receber é o falecimento do pai, e segundo, que é a usurpação do trono, né? Ou seja, ela não vai ter tempo de perguntar como que a Rhaenys fugiu do Fosso dos Dragões, como que tudo aconteceu, e a Alicent não vai esquecer desse momento final. Ela vai querer devolver e, por conseguinte, teremos o início da Dança dos Dragões. Mas e vocês, meus amigos? O que vocês acharam dessa cena final do 9º episódio? Essa polêmica cena? Vocês acharam necessário ou desnecessário? A minha opinião eu já disse a vocês. Comentem embaixo, tá? Vamos interagir, eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Capite? Estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do capitão? Cara, clica nele, que foi minha análise desse 9º episódio de House of the Dragon, e aqui tá o vídeo de detalhes com 30 referências, curiosidades, easter eggs que eu peguei dos livros e também do universo de Game of Thrones como um todo. Vai lá que os dois vídeos estão sensacionais. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, que isso é muito importante para poder fortalecer aqui o job do Tio Geek, tá? Com esses vídeos de House of the Dragon que dão um trabalhão para poder fazer. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, quer acompanhar, se inscreve aí embaixo no canal, ativa o sininho, me segue lá no Insta também para poder acompanhar outros conteúdos de House of the Dragon. O arroba é LucasMGeek. Faz tudo isso, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!